Hoje, nosso segundo capítulo, que vai ser baseado no poder do subconsciente do Dr. Joseph Murphy. Hoje vamos falar que eu julgo um dos mais importantes capítulos do livro, que é Como a Mente Funciona. Se você entender esse princípio, você vai começar a compreender que muitas vezes a gente repete os mesmos resultados, mesmo desejando uma vida diferente. O Dr. Joseph Murphy ele explica que não existe duas mentes separadas. Existe apenas uma mente que atua em dois níveis, a mente subconsciente e a mente consciente. A mente consciente é a parte racional. Ela que analisa, compara, decide, faz suas escolhas. E é a mente que, se você está usando ela agora para ouvir este vídeo, né? Porque você vai racionando. Já a mente subconsciente, ela não analisa e nem discute. Ela simplesmente recebe aquilo que a mente consciente aceita como verdade. E ela trabalha para transformar isso em realidade. Esse é o primeiro grande ensinamento desse capítulo. O subconsciente não pergunta se uma ideia é boa ou ruim. Ela não verifica se é verdade ou se é falsa. Ela apenas recebe aquilo que foi repetido e aceita. Por isso, os seus pensamentos habituais têm tanto poder. Aquilo que você pensa repetidamente, ele acaba sendo registrado no seu subconsciente como uma programação. E essa programação influencia nos seus comportamentos, nas suas emoções, nos seus hábitos, nas suas decisões. Murphy compara o subconsciente como um solo fértil. O solo ele não escolhe qual semente que vai fazer crescer. Se você plantar flores, vai colher flores. Se você plantar erva daninha, elas também vão crescer. Com a mente é a mesma coisa, exatamente da mesma forma. Os pensamentos são sementes, o subconsciente é o terreno e a sua vida é a colheita. Outro ponto muito importante apresentado aqui no capítulo é que o subconsciente controla inúmeras funções automáticas do nosso corpo. Enquanto você está dormindo, ele continua fazendo seu coração bater, sua respiração funcionar, o seu organismo trabalhar, sem que você nem precise pensar nisso. Isso mostra que existe uma inteligência atuando constantemente dentro de você. Da mesma forma, quando uma ideia é profundamente aceita, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar para encontrar um caminho para fazer isso ser realizado. Nem sempre a gente sabe como isso vai acontecer. Às vezes os resultados, eles aparecem rapidamente. Em outras situações, levam dias, semanas ou mais tempo, mas o processo continua acontecendo. Murphy também explica a diferença entre a mente objetiva e a mente subjetiva. A mente objetiva é aquela ligada aos 5 sentidos, ela observa o mundo externo. A mente subjetiva corresponde ao subconsciente. Ela trabalha com memória, emoções, imaginação e tudo aquilo que foi gravado ao longo da vida. É justamente por isso que muitas vezes sabemos racionalmente o que deveríamos fazer, mas acabamos agindo de forma diferente, porque a razão ela deseja mudar, mas o subconsciente ele continua executando o programa antigo. O autor fala bastante sobre o poder da sugestão. Todos nós recebemos sugestões diariamente, da família, dos amigos, da escola, da televisão, das notícias, da sociedade, mas nenhuma sugestão tem poder sozinha. Ela só produz efeito quando é aceita como verdade. Se alguém disser que você não é capaz, mas você não acreditar nisso, essa ideia ela perde força. Mas se você aceitar essa mensagem como verdadeira, ela pode se transformar numa crença limitante. Por isso, a gente precisa vigiar sempre aquilo que a gente permite entrar na nossa mente. Murphy apresenta diversos exemplos mostrando que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque cada um possui uma crença diferente gravada no seu subconsciente. Não é o acontecimento que determina a reação, é a programação que existe dentro de cada um.
Outro ensinamento importante é sobre a autossugestão. A autossugestão é aquilo que repetimos para nós mesmos. Muitas vezes e muitas pessoas fazem isso de forma negativa, sem nem perceber. Frases como: eu nunca consigo, minha memória está piorando, eu sempre fracasso, eu não nasci para prosperar. Quando essas frases elas são repetidas constantemente, o subconsciente passa a tratá-las como ordem. Por outro lado, Murphy mostra casos de pessoas que começaram a substituir essas afirmações por pensamentos construtivos. Uma cantora que tinha medo de cantar em público passou dias repetindo a afirmação de confiança e serenidade. Uma senhora que acreditava estar perdendo a memória trocou esses pensamentos por afirmações positivas sobre a sua capacidade mental. E pouco a pouco seus resultados começaram a mudar. O autor ele reforça que não basta repetir palavras mecanicamente. É necessário fazer com convicção, com tranquilidade e frequência, permitindo que essas novas ideias sejam aceitas pelo subconsciente. O outro conceito apresentado é a premissa maior. Nossa mente funciona a partir das verdades que aceitamos. Se a sua premissa for: a vida é difícil, o dinheiro sempre falta, eu nunca dou certo, todas essas conclusões e decisões elas terão que vai ter que seguir uma lógica. Mas quando você muda a premissa para a verdade construtiva, toda a direção da sua vida começa a mudar junto. Por isso, Murphy afirma que transformar uma vida começa pela transformação das ideias que você aceita como verdade. No final desse trecho, ele faz um alerta muito importante. Precisamos tomar cuidado com as sugestões negativas que recebemos diariamente. Nem tudo que ouvimos precisa ser aceito. Você pode escolher quais os pensamentos deseja alimentar. Você pode rejeitar aquilo que produz medo, escassez, limitação, e pode fortalecer os pensamentos que geram paz, confiança, crescimento. Esse é o verdadeiro trabalho da mente consciente, escolher quais sementes serão plantadas. E esse talvez seja o maior ensinamento desse capítulo. A mente consciente escolhe, o subconsciente executa. Aquilo que você aceita repetidamente se transforma em crença. E as crenças moldam os seus hábitos. E os hábitos, eles influenciam nas suas decisões. E as suas decisões constroem o resultado da sua vida. Por isso, vale a pena refletir sobre uma pergunta. Quais pensamentos você tem alimentado todos os dias? Porque são exatamente essas sementes que mais cedo ou mais tarde você vai colher. Ela vai produzir a colheita da sua vida. Então, nos vemos no próximo capítulo da jornada O Poder do Subconsciente.